Paz seja convosco. Bom dia, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Vamos ouvir e meditar na palavra de Deus nessa linda manhã de terça-feira. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Então vou reler mais uma vez aqui, ó. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela está declarando aqui que se a pessoa ela está no Espírito, ela tem a certeza que ela está no Espírito, que ela é de Deus, que ela é batizada com o Espírito Santo da promessa. Se essa pessoa ela tem a certeza disso, ela tem que ser um praticante da palavra de Deus. Porque se a pessoa ela não pratica, não guarda, não obedece, não cumpre os princípios da palavra, ela não tem o Espírito de Deus. Ela está vivendo na carne. Ela está se deixando enganar. Ela está sendo enganada pelo próprio coração dela. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então, ela vai ter uma certeza de que forma? Quando ela é praticante da palavra. Quando ela resolve guardar a palavra, obedecer, renunciar às suas vontades, o seu querer, para obedecer a palavra de Deus, para andar de acordo com a palavra, ela vai receber de Jesus o batismo do Espírito Santo. Ela não vai permanecer nesse mundo somente com o batismo das águas, que é importante também. Só que o batismo das águas é para arrependimento dos pecados. Porém, para você se tornar uma pessoa forte, uma pessoa vencedora, você precisa receber o Espírito de Deus. Até porque se você receber o Espírito de Deus, você tem uma garantia da sua salvação. Tá? Então, se a pessoa receber, ela tem uma garantia da salvação. Ó. Veja o que diz lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 13. Ó. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Você precisa crer na palavra. E para você crer, você acreditar, você tem que o quê? Obedecer. Não tem como você dizer que crê e não obedece. Não tem. Deus, ele não é Deus de confusão, então não tem. Tá bom? Então você precisa crer. Quando você crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é o direito, é a garantia da nossa herança para redenção, para resgate da possessão de Deus, do possuidor Deus. Então a única forma de você ser resgatado do pecado, através de nosso Senhor Jesus Cristo, é recebendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é um selo,
É um lacre. Né? Então, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você está lacrado, protegido por Deus. Você está selado. É uma garantia da sua subida. Amém? É uma garantia. Então, você que não tem ainda o Espírito Santo de Deus dentro de você, ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, você precisa buscar esse batismo. Porque esse batismo é muito importante. Ele é o mais importante de todos. É tanto que Jesus não delegou ele a ninguém. Deus não delegou a ninguém. Ninguém faz esse batismo a não ser o próprio Deus. A não ser o próprio Senhor Jesus. Tá? Então você precisa se preocupar. Porque se você não tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você não tem nenhuma garantia da sua salvação. A palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia, é o seu direito de garantia que você vai subir, né? Você vai subir para o céu. Seja lá quando você morrer, né? O corpo físico ou no arrebatamento. Amém? Então medite nessa palavra, porque a palavra também está dizendo que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, não é de Deus. Não é de Deus, você está vivendo nesse mundo como uma criatura. E você não pode viver como uma criatura, você tem que viver como filho. Filho. Amém? Então você precisa receber esse batismo maravilhoso. Tem uma passagem aqui que Elias fala, que eu gostei muito dessa passagem. Acho que é no livro de 2 Reis. Não, 1 Reis. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Eu vou ler só a parte B do versículo 21, que Elias fala com o povo, ó. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando, meu irmão, minha irmã, você vai ficar dividido entre dois pensamentos? Entre servir a Deus e viver no mundo. Você não pode viver entre dois pensamentos. Não pode viver dividido. Você precisa escolher. Porque Elias disse assim, ó. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. E tem muita gente em silêncio quando você faz essa pergunta. Né? Então, se você acha, se você crê que Deus é Deus e Ele é o Senhor, você tem que seguir a Deus, servir a Deus. Se você crê que é Satanás, você vai seguir Satanás. Não tem como você ficar cocheando dois pensamentos. Você não pode ficar dividido, você tem que escolher. Tá? Não pode ficar em cima do muro. Se você ficar no muro, você já é de Satanás. Porque você está com o pensamento dividido e a dúvida não é de Deus. Ou você é quente ou frio. Se você for morno, você será vomitado. Assim diz a palavra. Né? Então você não pode ficar com pensamento dividido. Talvez não seja a palavra que você queria ouvir hoje, mas é o que você precisa ouvir hoje. Tá? Então tá na hora de despertar. Tá na hora de decidir de que lado você está. De Deus ou do diabo. Porque se é de Deus, você vai cumprir, obedecer a ordem, as ordenanças do seu Senhor. Né? Se você não é de Deus, você vai obedecer o seu Senhor. Você não vai nem se esforçar para obedecer. Porque naturalmente aquilo que você faz que não agrada a Deus, você já está agradando Satanás. Tá? Então fique com essa palavra. Você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Né? Você precisa escolher de que lado você está. Você precisa, né, ser selado com o Espírito Santo. Porque se você quer ser salvo, você deseja ir para o céu, você tem que obedecer a palavra, meu irmão, minha irmã. Você tem que se esforçar. Você precisa receber Cristo na sua vida. Receber Jesus Cristo. Descer as águas do batismo.
e buscar o batismo do Espírito Santo, que é a sua garantia para a subida. É o penhor, é o seu direito, é a sua garantia. Amém? Fique com essa palavra, medite nela e creia que tudo é possível ao que crê, ainda que você esteja fraco, desanimado, sem vigor. Clame a Deus que Deus vai te dar vigor, Deus vai te fortalecer e Ele vai te conduzir ao caminho da salvação. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Tá bom? Fique com essa palavra. Não fique cocheando em dois pensamentos. Não fique dividido. Você precisa escolher de que lado você quer ficar. Se é o de Deus, que é o melhor, é o que vai te trazer vida e vida de verdade. Ou se você quer ficar do lado do maligno. Talvez você diga, não, eu não quero ficar do lado do maligno. Mas as ações, as obras, te empurram para lá. Não existe fé sem obras. Não adianta você dizer, eu tenho fé em Deus e não tenho obras. É melhor você dizer, eu tenho obras, do que dizer, eu tenho fé. Porque quando você tem as obras, você tem fé. Amém? Você tem fé. Então, a fé sem obras é morta. A fé com obras, ela é viva. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha aí uma terça-feira abençoada juntamente com sua família. Em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração. Tchau, tchau.